Colossenses 1,15 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 vai dizer, e antes disso, diz que ele é o sustentador do universo, pelo qual se criou todas as coisas. Ele é a imagem, ele é o caráter. Quem ouve, ele está falando de coração. Eu acho que nasce de novo, se tiver uma audição no coração. Porque você imagina que você foi criado como raça humana, mais semelhança de Deus. Foi criado para ouvir o Pai, como qualquer um ouve os pais, que nos querem bem, querem melhor. Daí Deus é o Pai e Ele fala o que Ele quer. Lá no Éden não tinha nenhuma razão para não ouvir e obedecer. É interessante e que é maravilhoso é entender que esse que nós vivemos sem mais semelhante encarna, sai da posição de Deus Filho, encarna, vive 33 anos e meio para ir para aquela cruz. E você acha que domingo de manhã não vou homenagear Jesus Cristo por me dar a oportunidade de ter uma vida eterna? É lógico que eu tenho que entregar a minha vida para Ele. E se Ele pediu isso é na igreja primitiva, homenageavam Ele todos os domingos de manhã. Pode ser toda hora, mas um destaque para o domingo de manhã, que é a nossa live de domingo, baseada nos preletores aí que falam e também comemoram a live da mesa do Senhor. De Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Este é o lugar da comunhão. Por isso, aquele jardim de Gênesis 2 era o lugar onde os céus e a terra se encontravam. Aqueles foram os melhores dias da terra. Mas um dia, irmãos, Adão não cuidou do jardim, a serpente entrou, os enganou e eles perderam o jardim. A história seguinte, todos nós sabemos, é uma história triste. Alguns chegam a dizer que Gênesis. Adão não cuidou do jardim, a Eva recebeu a serpente e Adão não soube guardar o jardim. Hoje um nenê que nasce com a serpente. Eu tenho um jeito. Se você ama seu filho, seu neto, ou qualquer um, não precisa ser nenê, qualquer criança, qualquer adulto, existe coisa mais importante. Se você crê realmente em Deus, crê em Cristo, crê naquela cruz, crê na mesa do Senhor, crê que você começa a vivenciar uma vida espiritual. Começa como nenê, como eu comecei. Eu tinha 19 anos. Demorou décadas para eu ter um pouco de maturidade. Hoje eu tenho uma maturidade de um adolescente espiritual. Mas já dá para colaborar bem mais com o reino de Cristo. E voltando ao nenê, ou a criança, adolescente, o senhor, a senhora, a coisa mais importante que a gente tem é falar de Cristo para ver se essas pessoas vejam resplandecer Cristo em você e abram o coração para o Espírito Santo, havendo um novo nascimento. E aí vem treinar na academia a vida espiritual, que é uma vida de transformação diária. Vem conosco, vamos trabalhar junto. Eu falo,
vem trabalhar conosco. E estou preparando na empresa também novas oportunidades para todos trabalharem. Isso é uma luz, revelação que Deus está nos proporcionando. Ou nos mandando. Esse capítulo 3 é o capítulo mais triste da Bíblia. Ele não é. Ele não é. Eu sei que não foi baseado nisso, mas uma das lindas declarações de Jó é: eu sei que o meu Redentor vive. Talvez seja esta frase que cabe muito bem aqui em Gênesis 3. Sim, nós temos a queda. Nós temos a queda. Nós temos agora Satanás estabelecendo o seu reino. Mas Satanás não tomou o jardim. Satanás só fez com que o homem fosse expulso do jardim. O jardim de Deus ninguém toma. Então o homem foi expulso do jardim. Ah, irmãos. E a grande pergunta é: onde está o jardim de Deus? Deus fez algo muito maior. Deus fez algo muito mais sublime. Deus fez algo muito glorioso. Eu quero te mostrar algo muito especial. Porque isso são apenas cenas. Então nós temos essa primeira cena, a história, a doutrina do jardim. Na segunda cena, esses 2 versículos 12 e 16 do capítulo 4, do livro de Cântico dos Cânticos, que é o propósito eterno de Deus em relação a esse jardim. Então vamos para uma terceira cena. Nessa terceira cena eu quero ler 2 textos. João capítulo 18, versículo 1. E depois o capítulo 19, versículo 41. João 18, me perdoe. João 18, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Está assim: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. A minha pergunta é: por quê? É aleatório? É uma coincidência escriturística? Nós não lemos coincidências escriturísticas. Nós lemos a palavra da mente de Deus. Nós lemos o livro que nos leva de volta à voz do jardim. Está aqui: havia um jardim e ali entrou com eles. E nós sabemos todas as implicações do nosso Senhor nesse jardim. Esse jardim que outrora era aquele paraíso, era o paraíso de Deus, era o jardim de Deus. Aquele jardim que outrora era o lugar do prazer de Deus, agora se tornou o lugar da agonia, o lugar da dor. Ah, amados irmãos, quero que você veja isso. Ele entrou naquele jardim para beber o cálice. Agora não é mais o lugar do prazer. O Getsemane vai descrever para nós o que aquele jardim se tornou no coração de Deus. Você precisa disso. Não perca isso, por favor. Porque quando você lê essa expressão, aqui no capítulo 18, versículo 1, você vai ver exatamente isso. O que foi? Agora nós temos, pela misericórdia de Deus, nós temos uma palavra que vai mostrar para nós o que foi, que aquele jardim que um dia foi o lugar onde os céus e a terra se encontravam, onde Deus colocou o homem, que ele criara a sua imagem e semelhança. Aquele lugar do desfrute, da intimidade, onde a voz de Deus estava ali, na viração do dia, tendo comunhão com o homem, se revelando ao homem, guiando o homem, alimentando o homem, sustentando ele. Se tornou isso aqui. Se tornou o jardim da árvore, onde ele teve que beber o cálice da ira, onde ele começou a sofrer o esmagamento pelos nossos pecados. Agora nós temos uma exata definição. O que foi, que significou para Deus